Bom dia, Deus abençoe para quem ouvir essa mensagem, a paz do Senhor. Eu preciso falar algo que está no meu coração, não é direcionado para ninguém, mas é algo que está no meu coração. Isso já faz uns 3 dias e eu vou falar sobre o livro de Mateus 12, do 22 em diante, mas o importante desse contexto aqui, dessa palavra, dessa mensagem que eu aprendi no momento que estamos vivendo, referente às acusações e às blasfemas que estão acontecendo contra o Espírito Santo de Deus. E é muito perigoso isso, e a conta vai chegar, e vai ser pesado, é perigoso, porque quem não lê a Escritura acaba sendo pego. E Deus, por ser justo, o Senhor, Adonai, por ser justo, isso vai vir, isso virá. E eu digo para vocês que Deus ele é misericordioso, mas ele também é justo. E tudo aquilo que fizermos nessa terra, a justiça dele também passará sobre todas as nossas ações aqui, seja boa ou ruim. E no livro de Mateus 12 em diante, aqui vai falar sobre uma situação que acontece naquele tempo, naquele momento, naquela época, da qual Cristo deixa um ensinamento no final, no versículo 31 e 32, para aquele tempo e para os tempos vindouros, aonde trouxeram para Cristo então um endemoniado, cego e mudo. Ele era cego e mudo, e ali Cristo ele expulsa daquele endemoniado. Os fariseus, os que estavam na volta naquele tempo, trouxeram uma pessoa atormentada por espíritos, assim se dizer, não vou dizer endemoniados, porque eu não estou com a escritura original, mas vamos se dizer atormentada por espíritos. Então, ele ali faz um milagre naquele momento, e aquela pessoa, ela recebe o manifesto da glória de Deus. Para que tais coisas aconteçam, todo mundo já sabe, quer dizer, todos não, alguns que conhecem um pouco da palavra do Senhor, que ela é muito mais profunda, essas manifestações de Cristo, do qual quando ela traz um milagre, é para a gente entender, para a gente aprender que Cristo, o poder de Deus, vai se manifestar quando nós se colocamos na posição do Senhor. E nós não possamos ser aqui somente ministradores da palavra e do Evangelho, mas sim também da manifestação do Senhor. E de que forma isso acontece? Quando a gente se coloca na posição do Senhor, quando a gente se coloca na posição de renúncias, para que a glória do Senhor possa ser manifestada no meio da gente, e assim sendo feito o próprio milagre que Cristo fez, fazendo um mudo ouvir, um cego enxergar, coisas que a gente não tem visto mais, mas o Senhor ainda fala com o seu povo, porque eu creio nisso. E nisso, Cristo fazendo essas coisas, os fariseus o acusam, dizendo que ele estava expulsando aquele demônio, aquele milagre, não era por Deus, mas sim por Beelzebul. E Cristo, sondando o entendimento dele, Jesus Cristo, porém, conhecendo os seus pensamentos, ele fala conhecendo os pensamentos, diz-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa, aqui ele fala cidade ou casa, dividida contra si mesma, não subsistirá. Ou seja, irmãos, eu trago para esse momento de hoje que nós estamos vivendo, nós não podemos mais perder tempo em brigar um com o outro, irmão com irmão, igreja com igreja. O povo tem que acordar, o povo tem que se levantar, o povo precisa se acordar. Não há tempo mais de brigar. Cristo, nessa mensagem, há mais de 2000 anos atrás, ele nos deixou um ensinamento.
Não pode haver divisão aonde Cristo está. Não pode ter uma casa que ela se divide, seja cidade ou casa, um casamento que é importante. Quando há divergência no casamento, quando há divergência na cidade, ou seja, vamos levar para a política, enquanto houver essa divergência em qualquer situação, ela não se sustentará, ela não terá firmeza. Precisa governar, precisa fazer para aquela qualquer situação que seja, para aquilo dê certo. Todos têm que pensar por um bem melhor, fundamentado da onde? Da palavra do Senhor. Não existe outro livro mais importante no mundo se não for a palavra. Mas seguindo a isso, e se Satanás expulsa ou Satanás está dividido contra si mesmo? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino do Senhor. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manientar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aqui ele fala de novo de uma junção. Ele fala no versículo anterior de que não tem como governar se não tiver junto, se não tiver unido. E a igreja, ela é unida, é para ser unida, não é para ter essa dissensão de placas não. E quando se tem, era para estar unida por um pró só. Esse ego de letras e inteligências, o poder de Deus, ele está acima. O conhecimento é para ser usado de uma forma de fato inteligente. E quando se é manifestado e levado para a palavra de Deus, não é para ser confrontada de formas de apontação, mas sim de uma forma da qual você tem que abrir os olhos daquele irmão ou daquela irmã, ou aquele que ainda não foi os olhos abertos enquanto a Cristo, para que ele entenda que no meio da casa não pode ter essa confusão. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfema se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Presta bem atenção, pessoal. E se qualquer que disser alguma coisa, alguma palavra contra o Filho do Homem, que era Cristo, enquanto falarmos coisas contra os nossos próprios irmãos, ainda a misericórdia de Deus nos alcança, mas terá um peso. Isso não fica por assim. Enquanto disser contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Ainda há uma misericórdia, porque o arrependimento ele tem que vir do coração daquele que o acusou, mas, portanto, se não vier de coração, terá peso. Mas, igual o Senhor, pela misericórdia, nós podemos ser alcançados e pela graça. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo de Deus, não lhe será perdoado neste século, que era aquele momento, naquela vivência, naquela época, nem no futuro, nos vindouros. Algumas palavras têm uma diferenciação ali, mas o que é que diz? No futuro ao Senhor ele pertence. Só o Senhor sabe o tempo daqui que vai acontecer. Ninguém tem esse poder para saber o que vai acontecer daqui a um minuto, senão o Senhor, Deus. E essa mensagem ela veio ao meu coração. Eu estou querendo dizer para os irmãos que eu tenho visto muitos irmãos, e para os céticos, aqueles que não acreditam na palavra, da qual eles vão reinar por um determinado período de tempo, por conta da permissão de Deus e a cegueira dos homens,
a palavra ela vai ter que se cumprir. Muitos também estão zombando e blasfemando. Eu falo para vocês, não blasfemem contra a palavra do Senhor, porque ela terá um peso sobre a tua vida. Aquele que blasfemar contra a palavra do Senhor, contra os homens podem blasfemar, contra um governo você pode até falar, porque isso às vezes vem uma irritação, às vezes vem um momento, e a gente pode até discutir, pode brigar por aquela situação, mas não envolvem a palavra de Deus nisso. Não coloquem o poder da glória de Deus nas nossas manifestações de brigas contra um ou outro, porque ainda nós somos imagem e semelhança de Cristo nessa terra. Ele fez homem e mulher. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Então nós não estamos aqui para discutir, não. Nós estamos aqui, principalmente aqueles que conhecem, para seguir o caminho e falar a palavra de Deus. E se redimir e renascer todos os dias. E pedir perdão para o Senhor, que Ele possa ter misericórdia e que a ira dele não caia sobre a nossa casa. Porque não adianta, irmão, servir a Deus, mas não olhar para o próximo, não olhar o que teu irmão precisa, uma palavra de amor, uma palavra de carinho. E quando tu vê o teu irmão pecar, você vai e fala para ele, ou não digo pecar, mas fazer qualquer coisa da qual não agrada o evangelho do qual ele diz que serve, é tua obrigação, se ele gostar ou não, mas tu não pode ficar isento disso, de não falar. E aí daquele irmão que não fala quando vê um irmão sair do caminho do Senhor, vai pesar também sobre as nossas vidas. Nós temos que cuidar um do outro nessa terra, porque tudo que é feito terrenamente aqui na terra ficará, mas tudo que é do reino celestial, essa briga celestial, ela é do reino, é de Cristo, é de Deus, tudo pertence a Deus, nada foge do controle do Senhor. Aonde tudo pode parecer que está perdido, se o Senhor quiser intervir, ele faz a intervenção e acaba. Mas eu peço para os irmãos e digo que o Senhor não se levante do trono, porque de fato, igual eu ouço alguns dizer que o Senhor se levantou do trono, gente, isso me dá um temor muito grande, porque se de fato Deus se levanta do trono e Cristo não advoga por nós, como Ele foi o nosso Redentor, Ele foi o Redentor do sangue expiado, Ele foi o verdadeiro Cordeiro por nós, e nós deveríamos entender essa expiação do verdadeiro Cordeiro Pascual, aquele que morreu por nós. Enquanto Cristo estiver no meio de nós, porque Ele fala, para chegar ao Pai, para ir até o Pai, precisa acessar Ele. Deus não vai falar com qualquer um. Deus não vai falar com a gente de qualquer maneira. O poder de Deus não vai descer se tiver imundícia. Não tá, porque Ele é justo. Existe um acusador que se levanta toda vez que um servo ou não servo, o servo do Senhor, se manifesta num caminho que não agrada as Escrituras e a palavra, porque é cumprimento, é mandamento. Nós temos que cumprir pelo menos os mandamentos. Se tais mandamentos às vezes a gente nem consegue cumprir, lendo a mensagem da palavra, a palavra do Senhor, ela vai dizer que quando os fariseus foram falar com Cristo numa certa situação, eles perguntam para Cristo, qual é o maior de todos os mandamentos? E ele cita dois, que é princípio. É princípio, é palavra, é princípio. Amarás o teu Deus com todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua alma. E semelhante a esse, amarás o próximo como a ti mesmo. E eles questionam o Cristo, né? Está querendo dizer então que, né, trazendo para o nosso vocabulário, que esses mandamentos, eles são mais importantes do que os holocaustos e todas a lei que Moisés trouxe, e de fato não são. Mas se a gente não consegue cumprir esses dois mandamentos na totalidade, quem dirá o restante? Então deixa um alerta para a gente, para mim também, para minha casa, para mim. Essa palavra ela veio para mim também. Primeiramente eu sempre levo para mim, para que eu tenha que cuidar daquilo que Deus colocou na minha mão, que não só terreno não, que o que é terreno vai ficar. Agora as almas que Cristo coloca na nossa mão, a nossa família, o nosso filho, nós não podemos desistir assim facilmente.
Que louvado seja o nome do Senhor nas nossas vidas nesse dia de hoje. E que o Senhor possa agir no meio dos teus servos e aqueles que se de fato abrir a porta e deixar ele entrar de fato, com muito amor, carinho e paixão. Deixa aqui essa mensagem para os irmãos. Eu não sou dono de nenhuma verdade não, mas eu tenho tentado dia após dia melhorar, para tentar ser um ser humano melhor, para que Cristo possa nos alcançar de fato, porque se eu partir hoje dessa terra, eu parto com o coração feliz, parto com o coração alegre. Se hoje chega o fim da minha vida aqui nessa terra, eu parto feliz, porque é impossível tu não ler a palavra, tu não sentir essa mensagem de Cristo e tu não se comover. Vamos se manter firme e fiel, porque há uma promessa na palavra para aqueles que se manterem firmes. Há uma promessa e a palavra ela vai ter que se cumprir. A palavra ela vai se cumprir. Ela precisa, é necessário. Sei que ninguém quer passar por tribulação, sei que ninguém quer passar por dor, mas ela vai se cumprir. Em nome de Jesus. Parem de buscar só riqueza e busquem a espiritualidade, o alcançar do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos de fato chorar na totalidade, entregar nossas mágoas, nossas redenções a Cristo. E que assim seja, e que Adonai nos guarde nesses dias que estão por vir. Em nome de Yeshua, amém, amém e amém.